Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Paz e luz para você que está comigo no Despertai. E hoje nós vamos falar aqui sobre este versículo. O Evangelho que nos apresenta João Batista com uma afirmação profunda e também libertadora. Ele não se apresenta como título, como uma posição e nem mesmo como status. Ele diz: eu sou a voz. João Batista compreendia claramente a sua missão. Ele não era o Messias, ele não era a luz, ele não era o centro. João Batista, ele era a voz que prepara o caminho, é aquele que veio para anunciar o Cristo. O deserto, aqui na palavra, ela representa lugares de silêncio, lugares de espera, de confusão e lugares de provação. Quantas vezes nós estamos aí nesses lugares de silêncio, de espera, de confusão, confusão na mente sem entender o que está acontecendo, ou mesmo de provação, de momentos de aflição. E é exatamente ali neste lugar, que Deus escolhe falar. Porque é nesse momento que nós nos diminuímos para que o próprio Deus venha se exaltar. Às vezes nós achamos que quando estamos nas nossas fraquezas, limitações, que Deus não nos usa, é bem aí que Ele nos usa. Porque aí nós estamos mais disponíveis para Ele. João, ele nos ensina que nós não precisamos ser o centro. Nós precisamos ser simplesmente um canal para que as graças de Deus venham agir em nós e assim, consequentemente, agir na vida do outro. Nós não precisamos aparecer, mostrar. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar de Deus. A voz, ela passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aqui no Evangelho de João, tem a passagem quando Jesus chega no poço de Jacó, que ele encontra aquela samaritana. E aí, ela sai para falar com os outros que Jesus estava ali, que ele era o profeta. E ela traz pessoas junto com ela. Mas, diante daquilo que ela contou, que ele revelou sobre a vida dela, ou seja, ela deu um testemunho de Jesus para que ela atraísse aquelas pessoas até ali onde Jesus estava. E ela conseguiu. As pessoas foram. E quando as pessoas chegaram e ouviram Jesus, aí eles já não estavam mais escutando só aquele testemunho daquela samaritana, mas eles ouviram o próprio Jesus porque eles vieram ao encontro dele. E aí eles falam para a samaritana: agora nós acreditamos não mais pelo que você fala, mas pelo que o próprio Cristo fala para nós. Então, ou seja, a voz daquela samaritana, ela já passou. Mas a palavra do próprio Cristo permanece no coração deles. Então não se preocupe. Simplesmente fale de Jesus, fale de Deus para as pessoas. Mas não fale esperando que elas fiquem ali com você. Que você seja só esse canal, essa voz. E que essas pessoas permaneçam, mas permaneçam no Cristo. Quantas vezes queremos ser reconhecidos
queremos ser validados, queremos ser compreendidos. E Deus apenas nos pede fidelidade. Fidelidade a Ele, fidelidade à sua palavra. Você pode ser a voz que orienta um filho. Sim, às vezes você acha que para falar de Deus tem que ir à multidão, mas comece aí falando de Deus para os seus filhos. Você pode ser a voz que consola alguém em dor. Talvez alguém está passando por um processo de dor. Você pode ser essa voz que vai consolar essa pessoa. Você pode ser a voz que desperta uma consciência adormecida. Quantas vezes uma pessoa perdeu a esperança e você chega e fala uma palavra que reacende aquilo naquela pessoa. Ou às vezes você mesmo estava nesse período, mas veio uma voz que te despertou. Você pode ser a voz que prepara o coração para Deus agir. Como essa história da samaritana lá do Evangelho de João que eu acabei de contar aqui para vocês. Você pode ser essa voz que prepara o coração para Deus agir. Hoje, o convite é claro. Endireite o caminho dentro de você. Endireite o caminho dentro aí do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus projetos, dos seus sonhos. O que precisa ser alinhado? Que pensamentos precisam ser ajustados? Que emoções estão criando desvios? Que decisões estão adiando o agir de Deus na sua vida? Quando o caminho interior é endireitado, o Senhor passa e tudo começa a se transformar. Despertai. Talvez você não seja chamado para ser visto, mas é escolhido para preparar o caminho. Seja fiel à sua missão, mesmo no deserto. Porque Deus fala e usa vozes disponíveis. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Um grande abraço e fique com este Deus maravilhoso.